Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, né? Estamos aqui mais uma vez para poder estar trazendo um pouco da reflexão da palavra de Deus. E assim, nós estamos dando a continuidade a alguns estudos que já foram feitos, né? Na escola dominical, pela tia Anne, pelo tio Wagner. Então, nós hoje vamos estar completando um pouco mais, né? Estamos estudando ali, mesmo que pela revista, né? Fé pelas Ruas, nós estamos estudando os 5 solas, que no caso, uns pilares, né? Que aconteceu na Reforma Protestante. Então, assim, nós somos gratos a Deus por tudo que nós podemos aprender, tá? Então, assim, gente, hoje nós vamos estar estudando o capítulo 22, tá? O capítulo 22 da revista, que fala sobre sola gratia, somente a graça, só a graça do Senhor. Amém? Vamos estar orando nesse momento? Pai, em nome de Jesus, ó Deus, neste momento, Deus, nós queremos glorificar a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda fará, Pai, em nossas vidas, ó Deus. Muito obrigada, Pai, pela sua graça sobre nós. Obrigada por tudo, Senhor. Nós queremos neste momento, Pai, entronizar a Ti, Senhor, e agradecer, Pai, por essa manhã, agradecer pela oportunidade de falarmos do Teu santo nome, agradecer, ó Deus, porque o Senhor, Pai, nos resgatou, o Senhor pagou um alto preço. Muito obrigado, Senhor. Eu quero colocar a vida de cada um, Pai, que está nesse exato momento assistindo esse vídeo, Senhor. Que a Tua graça, a Tua abundante graça, possa alcançar cada um, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que nós possamos entender, ó Pai, a Tua graça sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus queridos. Então, falando um pouquinho sobre a graça de Deus, né, que é somente a graça, uma coisa que, assim, a gente escuta bastante, né, uma expressão até cultural, uma expressão secular, né, vamos dizer assim, que fala, poxa, como é que tá? Como é que você tá? Você vira e fala assim, só a graça. Muitos falam assim, só a graça. Então, assim, esse só a graça... E com certeza, quando as pessoas falam só a graça, é só a graça mesmo. Porque é só a graça de Deus mesmo em nossas vidas, em todas as circunstâncias, né? E a gente entende isso. Mas muitas das vezes a gente usa isso como um jargão, né? Da graça de Deus. E a gente precisa realmente, assim, entender como essa graça funciona. Entender como podemos receber essa graça. Então, hoje nós vamos estar lendo a palavra de Deus, tá? Que se encontra em Romanos 3, 21 a 24, que diz o seguinte: Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, por todos e sobre todos os que creram. Porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituíram, estão da glória de Deus, sendo justificados somente, gratuitamente, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Amém? Essa palavra ela é maravilhosa, né? Que fala sobre a graça, mas o que é graça? Né? Qual que é a pergunta? O que é graça? O que significa essa palavra graça? Às vezes a gente fala assim tanto, mas às vezes esse significado a gente não tem. É igual, por exemplo, se você ganha alguma coisa, sei lá, vou pegar alguma coisa aqui, você ganha isso daqui, né? Alguém te dá de presente. Um presente você ganha e é de graça. Você merece o presente? Muitas das vezes você não merece o presente, mas aquela pessoa que está te dando aquele presente, ela acredita que você merece.
Ela acredita que você merece aquele presente e ela te dá de bom grado. Então, assim, é de graça e muitas das vezes nós não merecemos. Eu acho interessante, assim, que muitas das vezes também em nossa vida, no nosso cotidiano, nós recebemos muitas coisas que não merecemos, né? Mas muita coisa que plantamos, colhemos, vamos dizer assim, se é que podemos dizer desta forma, tá? Então, assim, gente, na revista, tá falando aí para início de conversa. Diante das situações complicadas, ou não possíveis, né, no caso de resolver, você fala que é só a graça, como a gente falou sobre a gíria aí, que ficou até como se fosse uma gíria, só a graça, não é mesmo? E é o que nós estamos estudando, sola gratia, que é um princípio da forma, enfatizado na reforma, tá? Mediante a graça de Deus. E assim, o texto ele fala, gente, essa lição, Paulo argumenta que não há nenhuma possibilidade de alcançarmos a justificação pelo nosso mérito, tá? Porque nós somos obedientes, ou porque somos bonzinhos, ou porque somos, sabe? Às vezes a gente quer alcançar a salvação ou alcançar algo como se, no reino espiritual, como se fosse mérito nosso. E nós não, muitas das vezes nós não precisamos e não temos esse mérito, tá? A gente costuma dizer o seguinte, fala, Senhor, nos capacita, Senhor, nos honra, Senhor. E eu falo, às vezes eu falo muito, falo, gente, se fosse por nós mesmos, por exemplo, se nós recebemos tudo do jeitinho que nós merecemos de Deus, né? Se tudo que a gente recebesse de Deus fosse direitinho, do jeitinho que nós merecemos, gente, você imagina? Tem muita coisa que a gente não merece, mas o Senhor, pela graça dele, pela graça de Deus, Ele nos dá, Ele nos oferece, tá? Às vezes a gente fala sobre a questão da salvação, a gente fala assim, em fazer a obra, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Logicamente, gente, nós fazemos a obra não para que a gente receba algo, mas para que a gente doe algo. A obra é doação. Você vai fazer a obra para o Senhor e não esperando que o Senhor faça, não, hoje eu vou fazer uma oração e depois Deus me dá alguma coisa em troca. Não, hoje eu vou dar 1 quilo, né, lá para ação social, porque amanhã eu vou ter isso, porque Deus vai me dar isso, que Deus vai me dar aquilo. Você não precisa de fazer algo, a graça de Deus é assim. Você não precisa de fazer algo para que Ele tenha graça sobre a tua vida, porque a graça é imerecida. O que nós fazemos para as outras pessoas, nós precisamos de fazer de coração, de bom grado. Nós podemos agraciar alguém, nós podemos abençoar alguém, mas isso não quer dizer que você precisa ter um mérito, tá? Nós vemos às vezes muitas pessoas que fazem, mas não são. Não tô aqui julgando, tá, gente? Pelo amor de Deus, estou fazendo comparações. E uma coisa que o meu querido pastor fala muito sobre a questão de você ser e não ter. Então, nós precisamos ser gratos também. Nós falamos um pouquinho de gratidão, né? Que logicamente aí tem uma vertência entre esses dois assuntos, mas nós falamos sobre gratidão, sermos gratos, porque nós recebemos de graça. A graça do Senhor sobre a nossa vida, a maior graça do Senhor sobre a nossa vida foi a morte de Cristo na cruz. O preço já foi pago e muitas vezes a gente quer ficar pagando o preço, achando que pagando o preço nós vamos receber a graça de Deus. E às vezes achamos que fazendo muita coisa, tá? Nós vamos receber a graça de Deus. A graça é merecida. Você não merece. Muitas das vezes nós não merecemos, mas nós fazemos para que nós rendemos aos pés do Senhor em adoração, que nós rendemos aos pés do Senhor como aroma suave, né? A fé sem obra é morta, não é isso? Então nós precisamos também fazer a obra para que se concretize a fé em nossas vidas. E a graça de Deus, ela entra com isso assim de uma forma exuberante do Senhor para conosco, sabe assim? Muitas das vezes, a palavra de Deus mesmo diz que não temos mérito no que fazemos, né, na obra, muitas das vezes, para que a gente não se glorie. Porque senão, gente, você imagina, olha, nem todo mundo é articulado,
nem todo mundo é descolado, nem todo mundo fala em público, nem todo mundo tem a questão da consolidação, de chegar, de abraçar, de falar, nem todo mundo, gente, porque nós somos diferentes. Então, assim, eu não vou deixar de receber a graça de Deus porque eu me destaco dentro da igreja ou eu me destaco aonde eu for. Sabe, Deus conhece o teu coração. Deus conhece o que você tem oferecido a Ele. Então, eu acho interessante assim, eu acho maravilhoso que quando Deus fala o seguinte, ó, quando a palavra de Deus fala o seguinte, que nós não somos salvos por obras. Nós fazemos a obra para que nós louvamos a Deus e que abençoamos o nosso próximo. Para isso que nós fazemos a obra. Nós não fazemos a obra para que a gente tenha um galardão assim, entendeu? Um troféu na mão. Ah, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Como aquela peça Mãos Vazias. Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz... Nós não fazemos mais que a nossa obrigação como servos e servas do Senhor. Nós nos posicionamos como servos e servas. E servo e serva é para servir alguém. Não é para a gente ser servido. Então, assim, não recebemos mérito no que fazemos. Mas o Senhor vira e fala o seguinte, fala, filha, você pode não merecer, mas eu vou te dar. Eu vou te dar. E assim como nós entendemos a questão de fazer a obra, de fazer muito ou fazer pouco, mas Deus, Ele conhece por dentro do nosso coração, a nossa disposição de adoração, a nossa posição de adorador diante do Senhor. Amém? E assim, a graça é um presente precioso. Assim como eu falei aqui, quando você ganha alguma coisa, é um presente, a graça é um presente para as nossas vidas, tá? Que o Senhor nos deu. Ele é um presente precioso e muitas das vezes nós não damos valor. O preço maior Jesus pagou na cruz por nós e às vezes nós não damos valor. Como não damos valor? Negligenciando essa graça. Uma coisa que é interessante, que até fala aqui também na revista sobre a questão do pecado, é a mesma coisa de eu virar e falar o seguinte, né? Vamos lá na minha florzinha, na minha florzinha. É a mesma coisa de eu pegar e te dar esse presente e você simplesmente ali na minha frente falar, legal, maneiro, pô, gostei pra caramba, me serve, vai enfeitar minha casa e colocar de lado, jogar fora, sabe? Você pode até não ter merecido, mas seja grato. E quando Deus, Ele te dá alguma coisa, né? Quando o Senhor te dá a graça, muitas vezes nós não valorizamos aquilo que o Senhor tem nos dado. Tá? Como a questão do pecado que eu estava falando. Jesus morreu na cruz para nos salvar, para nos livrar de todo o pecado. E muitas das vezes nós temos realmente a natureza pecadora. Mas não é porque nós temos a natureza pecadora que dá o direito de falar assim, não, eu vou pecar. Eu vou pecar porque eu sou salvo pela graça. Então eu vou pecar. Eu vou pecar porque Deus perdoa. Deus, Ele vai me perdoar sempre. Eu vou pecar hoje que amanhã eu ajoelho e Deus me perdoa. Isso não é graça. Isso é tentar barganhar com Deus. Isso é tentar passar a mão por cima de algo que é santo. De algo que é separado para você. A tua salvação. A tua salvação é por meio da graça, mas ela não veio de graça. Foi pago um alto preço para que você tenha essa salvação. Foi pago um alto preço para que você não peques mais. Ou se você pecar, sim, a palavra de Deus diz, se você pecar, porque todos nós somos pecadores, todos nós pecamos, entendemos isso. Mas nós devemos nos posicionar diante do pecado. Eu pequei sim, mas Senhor, me dá força para que eu não peque mais. Eu posso ter caído, mas eu vou levantar, eu vou erguer, eu vou pedir perdão, vou me arrepender e eu vou ter mudança. Eu vou ter mudança de atitude. É lindo ver na igreja o novo convertido, quando ele chega e ele fica maravilhado, sabe? Com a glória de Deus, com tudo que Deus faz. E esse novo convertido, ele vai deixando o mundo para trás, ele vai falando, não, assim não, eu não vou fazer mais isso, eu não vou fazer aquilo, porque, sabe, a transformação que o Senhor faz e que a pessoa permite com que ela passe é maravilhosa. Contudo, o tempo vai passando e nós às vezes vamos nos acostumando com a graça de Deus nas nossas vidas. E esquecemos que aquela graça tem um preço.
Foi de graça, mas tem um preço por nós e para nós. Então, vamos valorizar a graça de Deus em nossas vidas. Vamos ser grato a Deus pela graça de Deus, pela graça dele em nossas vidas. Amém? Então, gente, olha bem, continuando aqui, falamos sobre que a graça, ela não é barata, né? Ela não é, apesar de ser gratuita, não é barata. E muitas das vezes nós entendemos o seguinte sobre a questão da gratidão. O ser humano, né, no mundo secular, vamos dizer, que a gente pode dizer assim, no mundo secular, nós sabemos que o mundo não entende, ele não consegue entender a graça de Deus. Porque o mundo, muitas das vezes, ele é vingativo. Sim, gente, as pessoas confundem justiça com vingança. Entendeu? Então, por isso que é tão difícil o mundo entender essa graça de Deus. Você imagina como é que pode Cristo morrer por um cara que não vale nada? O cara não vale nada, ele não pode ter morrido por ele. Morreu por fulano que vale, morreu por ciclano que é uma boa pessoa. Você tá entendendo? As pessoas não conseguem entender essa graça. Porque o mundo, geralmente, ele é muito vingativo. É igual, por exemplo, se eu faço algo, se eu errei, muitas das vezes as pessoas falam, não, a pessoa tem que pagar, a pessoa tem que isso, a pessoa tem que aquilo. Isso não pode acontecer. E assim, sabe, o tempo todo. E geralmente as pessoas não têm dó não, gente. Não tem dó não, no erro não. Ó, o negócio fica sério. O negócio fica sério, porque nós muitas das vezes temos infelizmente, essa noção que não sabemos a diferença de justiça, né? E de vingança, tá? Nós queremos, assim, colocar a vingança no lugar da justiça. E a graça de Deus, ele vem quebrando tudo isso. A graça de Deus vem dizendo para você, filho, se eu te perdoo, todas as vezes que você peca, você perdoa as pessoas aí, quantas vezes? 70 vezes 7. Quer dizer, vambora, filho. Vambora. Se eu tô te dando uma coisa de graça, imagina, eu te dou essa flor de graça, tá? E você vende ela por R$100. Tu tá querendo ganhar nas minhas costas. Tu tá querendo ganhar nas minhas costas. E muitas das vezes nós queremos ganhar nas costas de Deus. Nós queremos vender a graça de Deus para as pessoas por coisas assim que nós achamos posicionamento, achamos que está certo ou que está errado. Não, isso está certo, isso está errado. E queremos justamente que as pessoas tenham a vingança no lugar da justiça, tá? Então, assim, isso faz parte também, né, de um pouco da apostila que nós estamos estudando, tá? E aqui fala o seguinte, ó, como pode algo ser gratuito e ao mesmo tempo ser precioso, né? Porque muitas das vezes as coisas que são grátis, as pessoas geralmente falam, se é de graça não tem valor. Se é de graça não tem valor, mas como pode? Isso significa que a graça não é pontapé, entendeu? A graça não é pontapé da nossa justificação, mas é o resultado. Ele é o resultado, tá? A nossa busca constante a ela, a justificação de Deus. A justificação exige tudo de nós, mas após ter ofertado tudo, precisávamos reconhecer que ainda não é o suficiente. E aceitar que, apesar de todo o esforço, somos justificados somente pela graça. É o que nós falamos sobre a questão, né, de fazer, né, de nos dispor, nos expor. Quanto mais nós fizermos, nós sabemos que nunca nós vamos chegar numa questão do seguinte, ainda considerarmos servos inúteis, sabe? Considerarmos ainda servos inúteis. Então, assim, a palavra de Deus nos garante isso. E quando nós nos colocamos nessa sintonia, nós entendemos que Deus, ele derrama, assim, sobre nós algo maravilhoso, algo tremendo. Aqui tá o seguinte, ó, para recarregar a bateria. Vamos lá, gente. Recarregar a bateria.
E no recarregar aí a bateria, fala o seguinte: o princípio só a graça representa o resgate de uma afirmação bíblica, tá? Somos salvos somente pela graça. Colocar a salvação como possibilidade humana é se iludir, gente, tá? É se iludir. Transformar a salvação numa propriedade da igreja é enganar as pessoas, tá? Este princípio, contudo, não nos desperta da prática da justiça e da misericórdia. Afinal, não recebemos uma graça, né, barata, não é uma graça de qualquer jeito, mas uma graça preciosa, que exigiu a vida de Jesus Cristo e continua exigindo a nossa própria vida. A nossa própria vida. Foi Cristo que nos resgatou, por isso nós estamos diante dele, servindo a ele a cada dia. Aí tem fala aí galera. Como você relaciona o princípio da salvação somente pela graça, tá? Sola gratia. E o valor das boas obras. E aí, cacholinha pensando aí, gente? Qual que é a relação? Nós falamos aqui muito sobre isso. Mas o que você pensa? Não é só o que a tia Liz pensa, que o tio Marquinhos pensa, ou que o pastor pensa, não é só isso. Você precisa também de pensar. Você precisa entender, tá? Entender o que é graça na sua vida, nas nossas vidas. Temos um desafio, tá? Durante a semana aí. Olha bem, o filme Lutero. É um filme muito bom, tá? E você pode observar aí a identidade, a mudança de pensamento em relação à salvação pela graça. Tá bom, gente? Nós vamos estar vendo direitinho. Se você puder, você pode assistir esse filme. E tem para pensar e postar. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Amém? Estamos cientes que não vem de nós. Não é por nós que vamos receber algo, mas sim pela graça e misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Somos falhos, tá? Somos falhos. E quando nós nos conscientizamos que somos falhos, nós vamos sempre fazendo algo pensando, eu poderia fazer algo a mais. E mesmo achando que fez tudo, a gente pensa assim, o que eu fiz não fez mais que a minha obrigação. Eu não estou desmerecendo o que a gente faz, tá, gente? Não estou desvalorizando o que a gente faz, muito menos estou dizendo o seguinte, eu estou me diminuindo. Não, não é isso. Eu estou falando isso diante da graça de Deus nas nossas vidas, da imensa graça de Deus sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que o Senhor possa derramar essa graça sobre cada um de vocês, sobre cada um de nós. Também quer, né, gente? Poxa vida, graça do Senhor na minha vida, na vida da minha família. E assim, quando o pastor ele ora, né, e quando ele vai dar a bênção e ele fala que a graça do Senhor, sabe, assim, isso dá algo tão bom, porque realmente só a graça de Deus nas nossas vidas. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, nesse momento nós entregamos a Ti, ó Deus. Nós entregamos a Ti essa palavra maravilhosa, Senhor, que passou ao meu coração e eu tenho certeza que alcançou vidas. Muito obrigado pela Tua graça em nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, porque por mais que nós não merecemos, o Senhor sempre tem nos abençoado, sempre tem derramado graça sobre as nossas vidas. Muito obrigada, abençoa cada um de nós, nesse momento, hoje e sempre. Amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe vocês.